Pessoal do Grupo Alternado, estamos chegando aqui então para mais uma daqueles nossos comentários no canal. Então lembre-se, marca aí no canal, segue a gente, se inscreve aí, marca a sinetinha para receber os recados. Hoje vamos falar do que? Da final do Grenal. O Grêmio venceu por 2-0 com certa tranquilidade. O Renato amarrou o time do Internacional e foi aí que ele ganhou. Como que ele fez para amarrar? Vamos aqui, ó. Hoje nós vamos aqui no quadro para ver uma análise tática. O Internacional do Kudê, ele joga muito com os laterais, então ele abre os laterais para que os laterais joguem. O que o Renato fez? Colocou então que seus dois ponteiros, o Alisson e o Everton, viessem acompanhar os laterais. O Internacional não ataca com dois atacantes ou três atacantes. São tudo meia que se embolam e deixam o Guerreiro sozinho. O que o Renato fez? Ele trouxe os laterais para dentro, deixando com que os dois volantes do Grêmio, o Matheus Henrique e depois o Lucas Silva e o Maicon, ficassem de frente, um com o Edenilson e o outro com o Bosquilha, que não conseguiram jogar. Aqui no Marcos Guilherme ficou o Cortez e muitas vezes revezavam aqui o Kahneman e o Jeromel em cima do Guerreiro, e aqui, principalmente por esse lado, revezavam em cima do Thiago Galhardo, o Orejuela e o Jeromel. Então, com isso, o Grêmio amarrou. Mas por que ele amarrou? Porque a saída de bola do Internacional é com os três zagueiros. Ao invés do Grêmio, do Renato, trazer o camisa 10 para vir marcar no meio, junto com os volantes, ele adiantou, fazendo com que os dois marcassem, e aí foi a diferença. Porque a diferença está aqui. Porque esses dois jogadores do Grêmio, eles têm um diferencial. O Diego Souza, que é o centroavante hoje do Grêmio, ele começou a carreira jogando como segundo volante. Depois ele passou para meia, depois ele passou para camisa 10, depois ele passou para segundo homem de ataque, até que ele chegou hoje a jogar como centroavante. Ele tem noção de marcação. Ele marca, ele não faz migué, ele marca. O Jean-Pierre na base muitas vezes jogou como volante. Por mais que ele não tenha aquela intensidade toda, o Jean-Pierre marca. O que aconteceu? O Grêmio dava espaço para esses zagueiros jogarem. Quando a bola vinha para esses dois meias, o Edenilson e o Bosquilha, esses dois jogadores do Grêmio vinham e davam aquele toquezinho por trás que o jogador não vê, aquele toquezinho para desarmar a bola. Com isso, Matheus Henrique e Maicon pegavam essa bola de frente e já ligavam o ataque com muita velocidade. Porque tu tira a bola, o jogador está preocupado com o que está na frente dele. De repente vem um por trás e dá um toquezinho e tira a bola, acaba com ele. E com isso o Grêmio amarrou o Internacional. Literalmente, o primeiro tempo, o Internacional até teve algumas chances, é verdade, o Grêmio também, mas isso faz parte do jogo. Só que a gente via que o controle das ações do jogo estavam com o Grêmio. Por quê? Porque as individualidades do Grêmio são melhores. A gente não pode se basear no gauchão para todos os jogos. A gente tem que levar, às vezes, para um lado e para o outro. Tem que pesar na balança essa avaliação. Não é porque o Inter ganhou de 2-0 do Aimoré dentro da sua casa que o Inter virou uma máquina. Ou que tocou 4-0 no Esportivo, que já estava campeão do interior. E vocês sabiam que se o Esportivo ganhasse do Internacional e fosse disputar a final com o Grêmio do turno, ele deixaria de ser o campeão do interior e deixaria de ganhar R$400 mil de premiação? Vocês acham que os jogadores do Esportivo entraram com que cabeça? Querendo a premiação ou querendo a classificação, que depois eles não iam ganhar nada se perdesse para o Grêmio ali e fossem eliminados? Tem que juntar essas pecinhas. O Internacional sobrou contra o Esportivo porque o Esportivo estava desleixado. Não que não fosse ganhar, porque o Internacional é melhor que o Esportivo. Mas a gente não pode comparar um Esportivo que a gente sabe que é da Série D do Campeonato Brasileiro com o Internacional que vai disputar uma Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, Grêmio e Internacional tem boas oportunidades de chegar nessa Série A desse ano e fazer algumas frentes melhores. Por quê? O Flamengo, que tinha aquela baita máquina, perdeu seu treinador. Até o treinador novo montar as ideias, encaixar tudo, e o Flamengo vai jogar Libertadores, vai jogar Copa do Brasil, sabe?
é uma série de coisas também até que esse treinador encaixe. Talvez demore para o Flamengo encaixar, como no ano passado demorou, até que o Jesus conseguiu encaixar o time. Talvez esse treinador, o Domenech, não tenha a mesma cabeça do Jorge Jesus de jogar com o time titular sempre. Talvez ele tenha uma outra cabeça, uma cabeça de poupar alguns jogadores e aí enfraquecer o seu time no Campeonato Brasileiro. O Santos, que era uma potência, o Santos está praticamente acabado, agora demitiu o seu treinador. O Fluminense, o Botafogo e o Vasco, que são do Rio de Janeiro, é praticamente time de novos, de gurizada. O Atlético Paranaense perdeu um monte de jogador importante daquele título. Perdeu o Rony, perdeu o Bruno Guimarães, perdeu um monte de jogador importante. Já não vai vir com a mesma potência que vinha. E em São Paulo, o Fernando Diniz não conseguiu encaixar ainda o São Paulo. O próprio Corinthians e o Palmeiras estão patinando, nem o Vanderlei conseguiu deixar redondo ainda o Palmeiras, que perdeu o Dudu, que era a diferença do time do Palmeiras, né? E o Márcio, o Thiago Nunes não conseguiu ajeitar ainda o Corinthians. Então eu vejo que Grêmio, então, Cruzeiro na segunda divisão e o Atlético Mineiro está remontando o seu time, sim, com o Sampaoli. Pode ser que dali pode ser que saia algum adversário mais interessante para a dupla Grenal nesses campeonatos, até porque ele vai ter menos jogos, porque não vai jogar a Copa do Brasil, está eliminado, então tem uma série de coisas aí que facilita um pouco para o Atlético Mineiro. Então o Internacional e Grêmio tem grandes chances. Agora o Internacional tem que acordar, o Internacional não pode jogar do jeito que está jogando. O Grêmio tem que ficar mais... O Grêmio, se jogar como jogou o Grenal, atento, concentrado, o Grêmio é um time que vai ser difícil ser batido, mesmo não tendo Cebolinha. Mesmo com uma suposta venda do Cebolinha, que se for vendido, o Grêmio vai trazer algum jogador para o seu lugar. Isso não tenha dúvida. Talvez até 2 ou 3 jogadores para rechear o plantel. Agora, que é certo que ele vai trazer alguém, vai. Mesmo assim, tem o PP para dar continuidade. Ontem já pintou o Isaac e falam muita coisa do Rildo, do Elias. Tem muito jogador da categoria de base. Aliás, o Internacional tinha que olhar para a sua categoria de base. Não pode um time que há 3 anos disputa final de Campeonato Brasileiro de Aspirantes, final de Copa São Paulo de Futebol Júnior, é campeão brasileiro de Sub-20, é campeão... E dali não sai um jogador para o time principal. Eu não acredito que não tenha um lateral direito nas categorias de base do Inter, nesses times campeões, melhor do que o Rodinei e que o Saravia. Não acredito que não tenha um lateral esquerdo melhor do que o Moisés. Tá na hora do Inter acordar, um volante melhor do que o Musto. Tá na hora de parar de ser encostado de medalhão e fazer alguma coisa para melhorar o time. Isso é o meu pensamento sobre o Internacional. E sim, isso aqui que o Renato fez com o Cudê é um nó tático. O Grêmio poderia ter tocado um 5-6 no Internacional, porque ele amarrou o Inter. Essa é a diferença. Nó tático não é tu tocar 5-0. Nó tático é tu amarrar o time adversário como o Grêmio amarrou. O Grêmio amarrou o time do Internacional. Tirou toda a possibilidade do Internacional jogar taticamente. Não com qualidade, com tática. Depois a qualidade individual dos jogadores do Grêmio sobressaiu e o Grêmio veio jogando. Aliás, continuo batendo nessa tecla. Tem que ver o que está acontecendo com o Guerreiro. O Guerreiro só faz gol em zaga ruim. Em zaga boa ele não fez. Pesquisem vocês colorados, os gols do Guerreiro vocês vão ver. O Guerreiro não faz gol. O único time difícil que o Guerreiro faz gol é no Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo, quando o Inter ganha de 3-1, que ele faz um gol naquela zaga do Flamengo, mas a zaga do Flamengo que estava jogando era a reserva. Era o Rodolfo e o que hoje está jogando de titular, que é o Léo Duarte. Era esses dois que estavam jogando. Com Rodrigo Caio e Pablo Mari, em todas as vezes que jogou, ele não conseguiu fazer gol. Não fez gol na zaga do Cruzeiro, não fez gol na zaga do Grêmio, não fez gol na zaga do Palmeiras. Na do Cruzeiro fez, desculpa, não fez gol na zaga do Palmeiras. A zaga boa, ele tem dificuldade. E não é por causa de que falta companheiro, não é por causa do tipo de jogo. Ele tem dificuldade porque ele já não tem mais a jovialidade que ele tinha há tempos atrás, quando ele era um grande jogador. E ainda é bom jogador, mas tem que preparar um esquema melhor para ele, ou ele vai morrer
de fome no ataque do Internacional. Hoje, não esqueçam, quinta-feira, lá no Facebook, vocês têm a nossa live de debate. Toda quinta-feira, no canal Grupo Alternado do Facebook, tem a live de debate. Toda segunda-feira tem a minha live de conversa com vocês lá no canal do Facebook. E aqui essas pílulas de análise. Grêmio venceu e vai para a final do Gauchão, porque o Renato amarrou o time do Internacional. Tá certo? Um abraço e até a próxima.